Há um texto na palavra de Deus que diz assim: porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Sabe, a gente nasce menino. A gente nasce menino. Como assim? A gente nasce, você pode ser jovem ou velho, mas você nasce na igreja, no novo nascimento, como uma criança. Não é verdade? Você não conhece nada, você não sabe de muita coisa, mas ao longo da vida você precisa se tornar filho. Por isso que ele diz: porque um menino nos nasceu, mas um filho se nos deu. Existem 4 etapas na vida de um homem de Deus. Você nasce menino, se torna um filho, depois você se torna uma pessoa como um ministro, um profeta, um pastor, um ministro, um apóstolo, um mestre, evangelista. Ao longo da vida, então, você sai de um menino, onde as coisas vêm para mim, o reino vem para mim, o evangelho existe para mim, né? Sabe aquela criança que quer tudo para si, né? Eu quero o microfone, eu quero as luzes, o palco. Tem pessoas que vivem a vida inteira como menino. Tem pessoas que ao longo da vida nunca conseguem se tornar filhos, porque pensam que o evangelho é para ele. Por isso que diz: como comparareis essa geração? Jesus olhou e disse: como uma geração de meninos, que estão na praça, cantam e não proclamam. Estão desintonizados, né? Posso dizer assim, com aquilo que eu quero fazer. Então você nasce menino. Fala com o teu irmão: você nasce menino, mas é te dado um privilégio de você se tornar filho. O menino, ele quer o evangelho para ele. É a minha placa, é o meu ministério, é o meu microfone, é o meu Instagram, é o meu YouTube. Até o dia que você entende que o sacrifício é a chave principal do reino. Você nunca vai entrar no reino sem o sacrifício. Por isso que tem hoje pessoas que estão na igreja, mas não entraram no reino. Como assim, pastor? Sim, tem pessoas que estão na igreja, mas não entraram no reino, não entenderam o reino, não vivem o reino. Aí nós olhamos na Bíblia, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, preste atenção em mim, Deus criou o homem, e do seu interior, de Adão, Ele criou uma mulher. Das entranhas de Adão, Deus gera Eva. Sim? Na cruz, quando Jesus está sendo crucificado, é cortado o seu lado, e das entranhas de Jesus sai água e sangue. Das entranhas de Jesus Ele cria e gera uma noiva. Uma noiva que faz parte das entranhas de Jesus. Tem que ter sangue, tem que ter sacrifício, e tem que ter água, que é a verdade da palavra. Então nós conhecemos igrejas que são amigos de Jesus, pessoas que são amigos do reino, mas nunca entraram nas entranhas de Jesus, porque não tem sacrifício na sua vida, não tem entendimento. Então não basta você entrar num prédio, você tem que entrar no reino, porque Jesus não te trouxe aqui para te preparar para um clube, mas Ele te trouxe aqui para te levar para o céu. E o motivo pelo qual Ele te traz para este lugar é para te preparar para o arrebatamento, queridos. Não adianta você ter 50 mil pessoas em uma igreja e 30 salvos. Não adianta você ter uma projeção mundial e Jesus não te conhecer. Então, das entranhas de Jesus, preste atenção, das entranhas de Jesus, Deus gera uma noiva, que tem que ter sangue. O que é sangue? Sacrifício. E tem que ter água, que é a palavra genuína. Então, os meninos, vocês estão me acompanhando? Menino é a primeira etapa do reino. Quem nasce menino, todo mundo nasce menino, mas em Isaías 9 diz:
que o menino nos nasceu, mas um filho se nos deu. Quer dizer, nós nascemos meninos, nós nascemos egoístas, nós nascemos querendo o microfone, querendo as coisas, querendo parede preta, querendo tudo isso aqui, ó. A gente quer isso. Mas Jesus disse assim: é tempo de passar para a identidade de filho. Porque filho se entrega pelo pai e pai pelo filho. Até o momento que você vê Deus como um ser que vai te abençoar, você não entende a palavra sacrificar por Ele. Gênesis capítulo 22, nós temos a visão de Abraão entregando Isaac como sacrifício, verdade? Né? Agora você já pensou que Isaac se entregou como o seu sacrifício? Uma coisa é entregar seu filho como sacrifício, outra coisa é ser o sacrifício. Todo mundo pensa que Isaac era uma criancinha. Ele não era uma criança. Se você olhar o texto em Gênesis 22 para Gênesis 23, você vai perceber a faixa etária que ele estava, porque logo depois que Sara morre, você vê a idade e conta, ele tinha perto de 30 anos, como uma simbologia do sacrifício de Jesus. E outras palavras que eu quero dizer para você é que em determinado momento eles estavam andando juntos, quando de repente ele perguntou: aonde está o sacrifício? Estamos subindo a montanha. Estou subindo a montanha por outro motivo. Estou subindo a montanha para sacrificar. E ali no sacrifício ele perguntou: onde está o cordeiro? Aí ele percebeu que ele era o cordeiro. Agora, o amor do filho para com o pai é tanto que ele, sendo o sacrifício, em nenhum momento ele desconfiou do amor do pai. Imagina um cutelo sendo levantado sobre a tua vida e você não desconfiar do amor do pai. Levante as tuas mãos e fale: eu quero ser filho. Agora você vai entender uma coisa muito importante. Quantos aqui já jogaram videogame? Você já jogou videogame? Não tem as etapas que você vai passando, né? Se você não é filho, você não é, deixou de ser menino. Sim ou não? Para ser filho você tem que ter deixado de ser menino, certo? Então a primeira etapa é você ser um menino. Segundo, você ser filho. Então o filho começa a entender como o reino funciona. O filho começa a entender a palavra sacrifício. O filho começa a entender que as coisas não foram feitas, ele não é o centro. Como ser empregado é que você é o centro do amor de Deus. Você não é, Jesus é o centro. Isso é metodologia de coach humana. Jesus é o centro. A igreja das entranhas de Jesus tem Jesus como centro. E aí nós passamos para aquele momento, sabe de onde, queridos? Que o sacrifício, meu Deus, viver uma vida de sacrifício é você entender que não importa o que aconteça na sua vida, Jesus não te abandonou. Os céus podem cair, aliás, o mundo pode cair ao teu redor, você não vai perder a confiança no seu Pai. O cutelo se levanta contra a tua vida, o mundo inteiro contra você, e você tem que declarar: eu sei que o Pai não perdeu o controle da minha vida. O mundo, eu não sei o que acontece, enfermidade, dificuldades financeiras, perseguição, mas o cutelo se levanta contra a tua vida, mas o Pai não perdeu o controle da minha vida. Porque a primeira coisa que Satanás ele faz é tentar trazer dúvida do amor do Pai para com você. Porque coisas de menino é assim, tem que provar algo para receber. Mas filho entende uma conexão de amor. Agora vamos passar por uma outra etapa. Meu Deus, se você passou, os gamers, você passou de menino, foi para filho, aí você se torna um ministro. Quantos têm títulos, mas não têm esse coração de filho? Quantos têm placas, mas nunca entraram no reino? Vocês entenderam? Em primeiro lugar, você se torna menino, normal. Em segundo lugar, você se torna filho.
Depois de ser filho e compartilhar com o Pai a palavra sacrifício, é que Deus te entrega um chamado. Isaías fala que as nações correm para você, os chamados correm na tua vida. Não é você que chama o ministério. Agora tem uma necessidade, eu vou correr para ser pastor. Agora existe um grupo de pessoas ali que precisam ser ajuntadas. Vai lá, bota o nome de pastor, de evangelista, de profeta, bota na cabeça dele e vai. Não é assim que o reino funciona, queridos. Se você não deixou as coisas de menino, se você não tem a visão de um filho, Deus jamais vai te dar uma porção chamada ministério. Porque Deus não entrega o reino para crianças. Homens entregam títulos e propriedades para meninos, mas Deus não entrega. Sabe a diferença? Quem sabe o que é unção? Unção é o seguinte, uma qualificação muito simples. Unção é assim, uns são, outros não são. Unção tem a ver com aquilo que Deus te entregou. E Deus só entrega para filhos porções. Deus não entrega porções para meninos. Deus não entrega reino para criança. Quando eu olho na nação brasileira, eu vejo um mundo de meninos cuidando de igrejas. Eu vejo um mundo de pessoas com placas e Instagram fazendo, entre aspas, a obra de Deus. Mas aonde estão os filhos? Porque a Bíblia fala que o mundo tem expectativa da manifestação das crianças ou dos filhos e das filhas de Deus. Agora tem uma outra coisa, meu Deus. Nós entramos no profundo aqui essa noite. Pastor, não era hora de louvor. Para mim a hora é a hora que Deus falou. E eu vou mergulhando nas... Você deixou as coisas de criança. Você se tornou filho. Aí Deus vai lá e te dá uma porção. Um rastro de Deus. Um toque de Deus. Aí quando está tudo bem, você deixa a terceira etapa e se torna amigo de Deus. O amigo de Deus é aquele que é capaz de abrir mão do ministério, mas não perde ele. Meninos, filhos, ministros, mas Deus nos chama para sermos amigos. Sabe o que significa ser amigo? Eu estou aqui essa noite, mas o mais importante não é estar aqui, é estar com Ele. É quando eu olho para esse prédio, eu olho para as coisas, eu olho para a realidade, eu olho para o meu ministério e falo: Senhor, eu abro mão de tudo, mas eu não abro mão de Ti. Feche os seus olhos. O Senhor nos chama essa noite para sermos amigos. Olha os gamers aí. Para ser amigo de Deus é fácil cantar eu quero ser amigo de Deus, mas para ser amigo os amigos deixaram as coisas de criança. Os amigos andaram e caminharam com Ele. Os amigos pegaram o seu ministério, assim como aconteceu com Abraão, com 99 anos de idade, depois de toda a obra que Deus havia feito na vida dele, desde o capítulo 12 de Gênesis até o 22, a história do ministério de Abraão. Ele falou: pega a sua história e sacrifica. Pega tudo que você fez, 30 anos de ministério, e me entrega. Senhor, não! Quantos querem unção na sua vida? Ministério Deus entrega para amigos, aliás, para ministros, mas unção Deus entrega só para os amigos. Só os amigos têm unção. Você pode ser aprovado por Deus, mas unção não.
Porque a unção você tem que ter passado pela prova. Se você não passou pela prova e foi aprovado por Deus, Deus não te dá unção. Se você não passou pelo quesito prova de Deus, Deus vai olhar para você e falar assim: como que eu vou entregar porções maiores para os meus filhos? Mas olha o problema que nós estamos hoje na nação brasileira. Uma geração de crianças tomando conta da igreja. Como você fala isso, pastor? Porque criança briga por nome. Criança briga por direitos de família. Criança tem que aparecer. Criança, meu Deus, não pode perder. O mais maduro é aquele que se humilha primeiro. Lembra que eu falei sobre humildade ontem? Você pega uma laranja, a mais madura é aquela que cai primeiro. A humildade, uma geração de meninos é aquela que não pode abrir mão, não, a minha reputação. Agora imagina Jesus, o Filho de Deus, completamente nu, numa árvore, numa cruz, exposto pelo seu pecado e pelo meu pecado. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse que Deus só pode entregar para os seus amigos? Feche os seus olhos, queridos. Aleluia. Procure se assentar por um momento, queridos. Estamos aqui debaixo da glória de Deus. Só o Senhor pode fazer determinadas coisas em nossas vidas. Só o Senhor pode fazer algumas coisas. E a gente tem um privilégio na nossa vida de, quando você está no meio do adorador, como nós falamos ontem, sermos adoradores, Ele faz algo na tua vida. Jeremias capítulo 1, se você puder abrir comigo, Jeremias capítulo 1. Ele te dá o exemplo dos benefícios e dos frutos de um homem segundo o Espírito Santo. Jeremias capítulo 1 fala sobre um homem que tem um chamado profético. E ele diz assim, que foi gerado como profeta. Vamos lá, abra comigo rapidinho. Jeremias capítulo 1, versículo 4 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, que eu te conheci, antes que saísses da madre, eu te santifiquei. As nações te dei por profeta. Eu, porém, disse: Senhor Deus, eu não sei falar. Não passo de uma criança. Eu falei sobre criança, filho, ministro e amigo. Quando você reconhece que você é uma criança, Deus te faz um homem. Quando você reconhece o seu estado, Ele tem prazer. O Senhor disse: não te digas, porque o orgulho, eu falei, é o câncer de um ministro, mas a humildade, o reconhecimento é onde você está. Então mesmo que você seja um menino, faça como Jeremias: Senhor, eu sou um menino. E Deus fala: mas eu vou te fazer um profeta. E ele diz assim: o Senhor estendeu a sua mão e tocou na sua boca e disse: agora coloquei as minhas palavras na tua boca. O Senhor te chama para ser um proclamador desse evangelho cheio do fogo de Deus. E quando nós recebemos essa porção da parte do Senhor, você tem algo que muitas vezes as pessoas não entendem, que a gente chama de direito de primogenitura. Fala comigo: direito de primogenitura. Em Israel era assim: todos os filhos tinham uma porção, mas o primogênito, ele tinha direito a uma porção dobrada.
O primogênito, ele tinha alguns privilégios. Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele foi o unigênito, mas ele se tornou o primogênito, e ele entregou esse direito para nós, nos tornarmos também parte da primogenitura dos céus. E ele fala uma coisa: tem 3 coisas que você vai entender como primogênitos. Você vai ter uma porção dobrada. Fala comigo, uma porção dobrada. Então nós vivemos, muitos vivem na porção rasa, mas os que têm direito de primogenitura, eles começam a viver um direito dobrado. A gente começa a viver uma porção dobrada do Espírito sobre a nossa vida. Segunda coisa, nós temos autoridade. Nós temos autoridade nos céus, dada por Deus. E em terceiro lugar, nós temos percepção profética. É o que acontece com Jeremias. Ele falou assim: o que você vê, Jeremias? Ele olhou assim e ele viu uma vara de amendoeira. Todos os que vivem numa porção dobrada, todos aqueles que escolhem não viver o ministério raso, e eu sei que seus pastores eles têm buscado essa porção de primogenitura. Pelo pouco que eu conversei com eles, eu já entendi. E a porção rasa, você vive como uma porção única, mas vivendo como filhos, numa porção dobrada, Deus te dá não apenas autoridade, não apenas a porção dobrada, mas Deus também te dá uma capacidade de ver o que ninguém vê, que nós chamamos de porção profética ou percepção profética. Aqui Jeremias, ele falou: Deus falou: o que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Fala comigo, vara de amendoeira. A vara é a árvore da amendoeira. É a primeira árvore que floresce depois de um longo inverno. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo não entende nada do que está acontecendo no Brasil, mas para aqueles que andam numa porção dobrada, Deus dá a capacidade para eles enxergarem o que ninguém enxerga. Deus dá a eles a capacidade de ver antes de todo mundo, porque depois de um longo inverno, a primeira árvore que floresce é a árvore da amendoeira. Quer dizer, quando você anda nessa porção dobrada, Deus vai te dar a capacidade de ver o que ninguém vê, de ouvir o que ninguém ouve, viver uma unção dobrada e viver não apenas isso, em autoridade. Você abre a boca, as pessoas são tocadas por Deus. Não é você que faz, é Deus que faz. Esse é o nosso chamado essa noite, para vivermos os nossos direitos de primogenitura. Outra coisa você vai entender. Abra comigo em Números capítulo 17. Números capítulo 17. Fala sobre a vara de Arão, a vara de amendoeira. Essa mesma vara, no momento de conflito, preste atenção, no momento de guerra existia o que? Uma rebelião. O Senhor manda Moisés pegar todas as tribos e trazer uma vara de amendoeira e colocar diante da arca da aliança. Olha o que acontece. Capítulo 17: e porás na tenda da congregação perante o testemunho onde virei a vós. Diga para o teu irmão: em momentos de crise, momentos onde ninguém enxerga nada, momentos onde há conflito entre as igrejas, é que eu vejo, momento de caos na nação, momento de você não ver nada, Deus fala: pega todas as suas identidades e coloca diante da arca, porque eu vou levantar aqueles que eu escolher. E como se tornar uma vara de amendoeira? Olha o que está escrito, vamos lá. Números capítulo 17 diz: a vara do homem que eu tiver escolhido. O que é unção? Uns são, outros não são. Aqueles que Deus apontar como meus, aqueles que Deus entregou uma porção de Deus, aqueles que vivem numa porção dobrada, aqueles que vivem no seu direito de primogenitura, aqueles que têm autoridade espiritual, aqueles que enxergam o que ninguém enxerga e vê e ouve o que ninguém ouve. Deus diz: eu escolhi você. Eu escolhi você. E diz assim: a vara que eu escolher, ela vai florescer. Versículo 8, pode abrir o versículo 8, por favor. No dia seguinte, quando Moisés entrou,
viu que a vara de Arão havia florescido, os botões haviam surgido, as flores haviam desabrochado e produzido o quê? Produzido o quê? Olha a vara de amendoeira. Olha a árvore que floresce no inverno. Olha como o coração de Deus e como Deus trabalha. Quantos querem andar na frente de uma geração? Queridos, andar na frente de uma geração significa entender o que Deus vai fazer lá na frente. Se posicionar para aquilo que Deus vai fazer amanhã, não hoje. E Ele está dizendo assim: se você ficar na minha presença, porque a arca representa a presença, se você mergulhar na minha presença, você não apenas, vamos lá, você vai receber flores, Deus vai levantar você. Segundo lugar, você vai dar fruto, você vai dar amêndoa, quer dizer, Deus vai te levantar para você estar posicionado em Deus. Não importa se o Brasil inteiro não for para um lugar, Deus vai te levar para outro. Não importa se ninguém quiser a unção, você quer, porque o primeiro momento que a coisa florescer, você está pronto e preparado para aquilo que Deus tem. E eu tenho uma palavra para essa igreja. Levante as suas mãos, receba, é para você. Eu tenho uma palavra para vocês. Tudo que vocês semearam, pastores, toda a presença que vocês semearam durante anos e anos, o choro que foi semeado na sua vida, na vida de vocês, Deus vai florescer um avivamento a partir deste lugar. Quando o avivamento explodir no Brasil, essa vai ser uma das igrejas que Deus vai alinhar os céus. Vocês podem parecer loucos hoje diante da religiosidade. Vocês podem parecer desalinhados daquilo que todo mundo está fazendo, mas Deus está dizendo: vocês são escolhidos meus, porque vocês escolheram a melhor porção de Deus. Vocês escolheram a porção, sabe de quê? Vocês escolheram a porção do direito de primogenitura. Continua levantado as mãos, queridos. Vocês vão receber uma porção nova a partir de agora. Vocês vão enxergar o que ninguém enxerga. Vocês vão ver o que ninguém vê. Sobre vocês vão se levantar mais líderes que entendem essa visão. A unção está sobre eles, mas ela vai começar a se multiplicar a partir deste momento. Vocês vão ter mais autoridade sobre a cidade. Eu sei que Deus já deu autoridade, mas essa autoridade vai aumentar mais ainda, porque os seus botões vão florescer. E flor representa beleza. Deus vai trazer beleza sobre este lugar. Deus vai trazer mais recursos financeiros para este lugar. E uma obra maior vai acontecer a partir deste momento. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Porque vocês me ouviram, porque vocês estiveram presentes, porque vocês não foram com a multidão, eu vou ungir vocês. Abra comigo em 1 Reis capítulo 3, versículo 16. Meu Deus. Vieram duas prostitutas ao rei e se colocaram perante ele. Disseram uma das mulheres: ai, Senhor meu, eu e essa mulher morávamos na mesma casa. Eu tive um filho, estando com ela naquela casa. Versículo 18. No terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma pessoa estranha estava conosco, somente nós duas estávamos ali. De noite morreu o filho dessa mulher, porque se deitou sobre ele. Preste atenção nessa palavra. Assim, ela se levantou no meio da noite, e enquanto dormia, a tua serva tirou do meu lado o meu filho, e deitou no seu seio, e o seu filho morto ele colocou do meu lado. Levantando-me pela madrugada, pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eu percebi que estava morto. Mas atentando eu para ele dar no dia, eu percebi que não era o filho que eu dera à luz. Preste atenção nessa palavra. Então disse a outra mulher: não,
mas o vivo é o meu filho, e o teu é o morto. Mas esta disse: não, o morto é o teu, e o meu é o vivo. As duas chegaram perante do rei. Aqui nós temos um enigma espiritual dessa geração. Preste atenção. Em primeiro lugar, são duas prostitutas, não são duas mulheres comuns. São pessoas que vieram de uma vida de iniquidade. Duas pessoas que geraram filhos, e elas estavam sozinhas. A obra que Deus faz na vida de um homem e de uma mulher é tirar da escuridão, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. É você e Deus. Nenhuma igreja, ninguém pode entrar no meio, se não é você e Deus. Deus usa pessoas, Deus usa estruturas, Deus usa vidas, mas é face a face você diante do teu Deus. Nós vivemos uma geração que está se interpelando entre você e Deus. Nós vivemos uma geração hoje que muitas vezes coloca a igreja como sendo o lugar propagador, sabe de quê? Do reino de Deus. E muitas vezes ela se coloca no lugar entre você e Jesus. Nós precisamos tomar cuidado se as estruturas vão matar o filho, porque aquela mulher deitou sobre a criança e matou. É quando a estrutura, ela mata aquilo que Deus gerou. Eu acabei de voltar de Angola. Em Angola eu fui para um lugar onde os negros saem. A maioria dos negros do Brasil vieram desse lugar. E eles saíram dali e eram levados principalmente para Salvador e para o Rio de Janeiro. E uma das características que mais me marcou foi quando ele começou a contar o que os portugueses falavam para eles. Os portugueses diziam para os negros que se eles não se tornassem escravos, eles não teriam entrada nos céus. Eu acho que você não me entendeu. O que a religião pode fazer com uma pessoa? E eles pegavam aqueles negros, os negros, milhões de negros africanos, escravizaram, ainda se justificavam dizendo que se eles não fizessem isso, eles não teriam acesso aos céus. Então eles batizavam os negros e colocavam nomes portugueses. E eu olhei para aquilo e falei: só mudou o endereço. Só mudou o endereço. Como assim, pastor? Só mudou o endereço. Hoje nós temos pessoas que falam: se você não me servir, você não tem acesso ao reino, então se torne meu escravo. Se torne meu servo. Venha ser meu voluntário. Venha seguir as minhas regras. Só muda o endereço, queridos. No nome de Deus, pessoas são capazes de escravizar as outras. Hoje não existe escravidão física, mas há uma escravidão espiritual. Há uma escravidão espiritual. Quando eu não permito que você tenha um encontro com Jesus. Quando eu coloco o prédio, o nome, a placa, como o mais importante. Sirva um prédio e você vai estar servindo a Deus. Sirva, entrega, se coloque no meio e você vai ter entrada no céu. E Deus disse: quem te disse que o meu reino pode ser contido em 4 paredes? Aonde você tirou isso na Bíblia? Tem pessoas que defendem nomes e placas. Tem pessoas que dão a sua vida, são capazes de se compactuar com pecados para que
o nome da igreja não seja manchado. Mas se eu dizer, você está defendendo o nome ou o reino? Quando Jesus ele veio para a terra, ele não falou sobre nomes. Ele disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Jesus, ele só falou sobre reino, 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 reino. Mas à medida que nós caminhamos, nós estamos escravizando pessoas. E aí vem a pergunta: por que aquela criança morreu? Porque a mãe debruçou sobre ela. A estrutura tem um peso. A estrutura é pesada. Quem serve a estrutura está pesado. Vai chegar o momento, preste atenção, que aquilo vai ser cobrado. E a Bíblia diz, meu Deus, a Bíblia diz que eles levaram isso para Salomão, o rei. Quando chegaram diante de Salomão, uma começou a questionar a maternidade da criança. Não, ela é meu filho, meu filho. E você já viu a história aí que Salomão, qual foi o conselho de Salomão? Pegue uma espada, espada é a palavra, e corte a criança no meio. Pessoas, se essa igreja não é minha, que ela não seja de ninguém. Eu abro mão do reino, mas eu não abro mão dos meus direitos. Mas aquela prostituta que saiu da iniquidade, ela se torna nova criatura. E diante de ser uma nova criatura, ela fala assim: eu entrego essa meu filho, porque eu prefiro perder a maternidade do que perder o reino. Eu prefiro perder do que perder o direito de primogenitura. Levante as suas mãos, queridas. As pessoas estão perdendo o direito de primogenitura. Não percam o direito de primogenitura. Abra mão, mas Deus só disse: vocês têm direito ao reino. Vocês têm acesso a algo maior. Salomão pegou a criança e entendeu que o amor não ao nome, mas ao reino é mais importante que qualquer coisa. Feche os seus olhos por um momento, queridos. Daqui para frente, Deus está chamando a sua noiva para outro nível. Um momento vai chegar onde o Senhor vai chamar seus filhos. E Ele vai dizer: filho, eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede, mas você me deu de beber. Eu estava nu e você me cobriu. Eu estava numa prisão, você não me aprisionou, você me libertou. Ele vai dizer: vem, filho, você me conhece. Outros vão dizer aos bodes à sua esquerda: afastai-vos de mim, porque eu não te conheço. Eu não te conheço. Mas Senhor, eu fiz tanto pelo Senhor, eu cantei por todas as igrejas, eu implantei tantas coisas, meu nome, minha música era conhecida por todo mundo. Meu Deus, todo mundo me conhece meu nome.
A minha música tocou, meu nome era conhecido, eu era pregador. Ele falou assim: você era pregador na terra, mas no céu sua mensagem não chegava. A sua música era boa para os homens, aqui no céu os anjos não conseguem ouvir um estrépito das suas canções. Por quê? Porque ela não consegue chegar, ela não foi gerada aqui, ela foi gerada em outro lugar. Mas Senhor, eu implantei 50 igrejas no Brasil, meu nome era grande. Seu nome era grande, mas o meu era pequeno. Mas Senhor, eu tive fome, você não me deu de comer. Mas aonde? Onde o Senhor estava? Aonde? Eu tive fome, eu passei fome dentro das suas igrejas. Como o Senhor passou fome? Não tinha jantar, não tinha uma lancheria, não tinha uma cantina depois do culto. Não, eu passei fome, porque eu entrava a pessoa, eu entrava de um jeito e saía da mesma forma. Eu entrava de um jeito e saía mais seco e mais frio do que eu entrei. Eu estava com sede e você não me deu água para beber, mas tinha uma água para beber no final. Não, você não está entendendo. O meu espírito nunca conseguiu fluir naquela igreja. Na hora que eu estava pronto para entrar, eu disse: agora está na hora. Na hora dos subterfúgios. Está na hora de você fazer, sabe o que? Agora está na hora das muletas da igreja. Aonde? Como o Espírito Santo não entrava, vamos entreter, vamos trazer a banda do momento, vamos trazer o pregador do momento, vamos criar uma metodologia onde o homem é o centro. Você sobe uma montanha, vai para baixo, vai para onde você quiser, mas o Espírito Santo está dizendo: eu não consegui entrar na tua vida. Eu estava numa prisão e você não foi me visitar. Aliás, você tornou a sua igreja uma prisão. Porque as pessoas eram escravizadas. Mas aonde elas iam, o que elas queriam, elas iam para onde elas... Não. Você se colocou num caminho entre eu e meu filho. Você era o centro da igreja. Você não saiu da frente para que eu pudesse entrar. Eu estava nu e você não me vestiu. Mas pastor, eu só chegava lá com Gucci, com sapato caro, com relógios caríssimos na igreja. Como que eu não vesti? Você não me vestiu porque você não tinha compaixão pelas vidas. O seu coração era de usurpar a lã das minhas ovelhas. Meu Deus, não sei como eu parei aqui, mas eu quero te falar uma coisa. Esse é o estado do Brasil. Não de todas, mas de grande maioria das igrejas. E Deus olha lá de cima, queridos, e diz assim: como eu vou libertar um país desse? Aí chega na época das eleições, pastores, todo mundo começa a gritar, reunião de oração, para lá, relógio de oração. E Deus fala assim: você está querendo livramento ou arrependimento? Você quer ser livre de um regime político, mas você não se arrepende do seu pecado. Eu não vou te libertar nunca. Vou continuar do mesmo jeito. Deixa o Lula lá até os 100 anos de idade. Pastor, você tem medo de falar? Eu não tenho. Primeiro que eu não moro aqui. Segundo que eu também falaria do mesmo jeito. Sempre falei, há 20 anos eu falo isso, 25 anos que eu falo isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Só existe uma chance de Deus libertar o Brasil.
quando nós fomos livres de nós mesmos. Deus está olhando para a nação brasileira, procurando esse exército, e eu creio que Ele encontrou um lugar aqui, porque eu não posso pregar essa mensagem em qualquer lugar. Eu sou apedrejado, eu vou matar e quebrar o esquema de muita gente. Eu também não jogo pérolas aos porcos, mas aqui Deus disse: vocês estão preparados para ouvir, porque essa nação precisa dos guerreiros, essa nação precisa dos famintos, essa nação precisa de homens e mulheres que vão se colocar na brecha. E essa é a verdade. A Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe qual é a verdadeira verdade sobre o Brasil? A verdadeira verdade sobre o Brasil é a única. Se não houver arrependimento genuíno nessa nação, Deus vai continuar permitindo que o mal se permaneça, porque Deus não ama mais o Brasil que Ele ama a Venezuela. Deus não ama mais o Brasil que Ele ama a África. Deus não ama mais o Brasil, não é queridinho de Deus, não, queridos. Deus não olha isso. Deus ama todos iguais. E Deus vê o arrependimento de uma nação, Deus vê o quebrantamento de uma nação, Ele vê a disponibilidade da obediência à palavra de Deus sobre uma nação. Porque estude o livro de Jeremias, você vai ver, ele gritava, ele chorava. Jeremias foi privado de uma família, de tanto que o ministério deles correu lágrimas, tentando avisar o povo: arrependam-se, arrependam-se, virá um juízo grande sobre essa nação, arrependam-se. E não, traga outra mensagem, essa mensagem eu não quero, não. Traga outro profeta que vai profetizar, sabe o que? Que vai profetizar bênção, vai profetizar celeiros cheios. Não que Deus tenha algum problema com isso, mas Ele quer arrependimento. Ele fala para nós essa noite uma palavra simples: filho meu, eu preciso de você. Se você ama o Brasil, eu sei que você ama essa nação, nós precisamos gerar uma igreja das entranhas de Jesus. Fique de pé no seu lugar, levante as suas mãos assim. Nós precisamos gerar essa igreja. Eu sei que Ele pode fazer. Uma vez, preste atenção, Deus me disse sobre o texto, deixa eu ver se eu lembro direito qual é o texto. É Segunda Crônicas, capítulo 32. Isso aí. Segunda Crônicas, capítulo 32, fala sobre o rei da Síria que cercou Jerusalém. Nós estamos cercados, queridos. Sinto muito dizer para você, talvez vocês estão aqui um pouco isolados do Brasil em muitas coisas, pelo desenvolvimento, pela cabeça, mas o Brasil em geral, se você subir lá para o Nordeste, se você subir para vários lugares desse país, o Brasil está cercado de Jezabel. E a Síria representa o ministério, a Síria representa o exército que tenta amedrontar a nossa nação. E a palavra de Deus fala que Senaqueribe, que era o rei da Síria, chegou perto dos muros de Jerusalém e começou a gritar: nós vamos entrar, nós vamos entrar, nós vamos entrar, nós vamos entrar. E sabe o que aconteceu? Eles mandavam cartas ameaçando: nós vamos entrar, nós vamos entrar. Está em segunda Crônicas, capítulo 32. Depois você lê, que não dá tempo, eu preciso orar por vocês. Para casa, homework, vai para casa e leia o livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Ele mandava cartas, o rei da Síria, chamado Senaqueribe: vá lá, eu vou entrar, eu vou
matar vocês. Quem é o seu Deus? Assim está acontecendo no mundo espiritual sobre a nossa nação. Nós estamos debaixo de uma ditadura. As leis estão sendo rasgadas e a igreja amedrontada. Senaqueribe, é o espírito de Senaqueribe sobre a nação. A Bíblia diz que Ezequias se levanta como um profeta. Aí que vem aqueles que têm o direito de primogenitura, são os Ezequias. É você e eu, a verdadeira igreja. Ezequias se levanta, a primeira coisa que ele faz, ele manda tapar as fontes, guardar as fontes. É tempo da igreja voltar à essência de um evangelho puro. Por isso que me perguntaram: você é a favor desse movimento para lá e para cá? Eu falei assim: no momento eu não sou a favor de nada. Sabe por quê? Porque a igreja não tem tempo para distração. É tempo de você voltar a pegar o evangelho genuíno, porque é o único que tem poder para transformar vidas. E ali a Bíblia fala que ele se preocupou com as fontes, e logo depois ele começou a guardar o exército. Aí vem o grande segredo da palavra de Deus, é que o rei Ezequias manda chamar Isaías. É quando a igreja começa a ouvir a voz profética. É o momento em que a igreja diz: nós vamos ser sucumbidos. Queridos, o que será dos nossos filhos, dos nossos netos? Eu fui missionário em Cuba durante 17 anos. Por isso que durante 17 anos, eu viajei todos os anos para servir a igreja cubana. Eu sei exatamente o que é o comunismo. Destrói famílias, destrói vidas, acaba o país, é um câncer que destrói. E o Brasil está flertando, sabe o que é flertando? E aí um momento, sabe o que acontece? Ezequias manda chamar Isaías. A voz profética está aqui essa noite. O Espírito Santo está falando. Porque no momento que ele manda chamar Isaías, esse é o grande segredo que eu quero falar para você. A Bíblia fala que quando ele chamou a voz profética, e eles deram ouvido à voz profética, Deus enviou um anjo. Quantos conhecem essa história? Deus enviou um anjinho, talvez com a asa quebrada, eu não sei, que fez assim, ó, e todo o exército foi anulado. Esse é o poder do nosso Deus. Se nós ouvirmos a voz profética, Deus só precisa de um anjo para tirar esse povo todo desse cenário e trazer uma nova visão para essa nação. Deus só precisa de um anjinho com a asa quebrada, fazer assim, pum, e Deus faz o que Ele quiser. Agora, se Deus vai fazer isso, como Ele vai fazer? Sabe como Ele vai fazer? Quando nós ouvirmos a voz profética. Levante as suas mãos. Eu quero orar por esse lugar, porque esse aqui é território do Senhor. Esse lugar é território do Senhor. Aqui é um quartel-general do reino de Deus. Esse é um quartel-general do reino de Deus. E a voz profética chegou neste lugar. Se levantem como Ezequias, se levantem como Jeremias, se coloquem na brecha por uma nação que está longe dos caminhos do Senhor. É tempo de se levantar os Ezequias, é tempo de se levantar os Isaías, para uma nação que se desviou completamente. É tempo da gente profetizar sobre essa nação, e Deus diz: eu conto com você. Levante as suas mãos, eu vou contar até. Cadê o baterista? Está dormindo? Está dormindo? Vamos. Levanta as suas mãos. Nós vamos profetizar essa noite que Deus vai trazer esse anjo. Deus vai trazer um anjo para essa nação, e Ele vai soprar. Chega de injustiça no Brasil.
chega. Eu vou contar até 3, você vai dar um grito. Pastor, por que um grito? Porque, deixa eu te falar uma coisa. Quando Josué estava diante das muralhas de Jericó, por que eles deram um grito? A Bíblia fala que eles estavam, ontem eu estava lendo esse texto na minha meditação, eles estavam armados. Eles não foram ao redor de Jericó sem armas, eles foram armados. Existe uma unção quando se quebra o vaso. Preste atenção. Tem vários momentos na Bíblia que fala sobre sons estrondantes que liberam unções. Onde está isso na Bíblia? Existe em Êxodo capítulo 40, um pouco antes, fala sobre os componentes do óleo da unção. Um dos componentes do óleo da unção, preste atenção, era um óleo que se era extraído de uma concha, chamado ônica. E essa concha, preste atenção, tinha um dos componentes do óleo da unção, onde Moisés ungiu o tabernáculo. Vocês estão entendendo? E esse óleo só era extraído dessa concha, e eles não podiam quebrar a concha. A única forma de se tirar aquele óleo para se fazer o componente da unção, na qual Deus havia requerido de Moisés, era um som estrondante. Eles gritavam e um som, aí a concha se abria e eles retiravam. E aí tem o que? Um princípio, que existem rompantes em Deus que só são liberados quando você gera esse som dentro de você. A gente foi muito profundo aqui essa noite. Eu não posso pregar isso em qualquer lugar. A gente faz uma escola chamada Escola do Clamor, porque o povo é doido, a gente fala essas coisas lá. Mas aqui, deixa eu dizer uma coisa. Quando Jericó era para ser destruída, Josué reuniu todos e disse assim: vamos marchar 7 vezes. O que significa isso? Eles começaram a andar, porque no início era só Josué que tinha a revelação que ele era esse componente da unção que ia gritar e ia romper esse algo sobrenatural. Mas à medida que eles começaram a dar voltas, mais e mais pessoas conseguiam ter uma revelação dos céus que eles carregavam esse som. Deus já deu para o Brasil a resposta. Acho que você não está me entendendo. Deus já deu a essa nação a resposta. Mas nós precisamos romper algo sobrenatural. Então levante as suas mãos, o baterista vai tocar tambores, sabe tocar tambores? Levante as suas mãos bem alto. E a liberdade será a canção do meu coração. E a liberdade será a canção do meu coração. Eu sou livre, livre para te adorar. Eu sou livre, livre para te adorar. No ano de 2003, 2004, eu estava em Havana, Cuba, quando eu comecei a cantar essa canção. Eu falei aqui ontem não, né? E no meio do culto, eu comecei a cantar essa música, as pessoas não conseguiam falar. Quando a gente começava a cantar assim, e a liberdade será a canção do meu coração, todo mundo travava. Eram 2.000 pessoas que não conseguiam cantar.
Só que algo aconteceu. Um guarda se levantou lá atrás da igreja e começou a caminhar na minha direção. Eu estava pregando sobre um dos piores reis de Israel, Acás, e sobre a necessidade da igreja se levantar, como eu estou pregando aqui essa noite. E de repente o guarda começou a andar na minha direção, e eu olhando para ele, era uma igreja grande, 2.000 pessoas, lá no fundo ele começou a caminhar. Eu olhei para ele, eu olhei e falei: Deus, o que eu faço? Deus falou assim: canta mais alto. Eu comecei a cantar mais alto. Será a canção do meu coração. E a liberdade será a canção do meu coração. Quando de repente o guarda que estava caminhando, sabe o que ele fez? O povo começou a cantar alto, alto, alto. Quando de repente ele veio, se ajoelhou, entregou a vida dele para Jesus. Há um poder que a igreja não está usando. Dessa vez a igreja vai entender algo maior. Levante suas mãos, vamos lá. Eu vou contar até 3 e vocês vão liberar esse som, essa voz que está contida dentro deste lugar. Este é um quartel-general que Deus vai querer usar. 2, 3, libera!
e a liberdade. Não vou mais olhar atrás, meu passado não me importa mais. Eu sou livre. Não vou mais olhar atrás, meu passado não me importa mais. Eu sou livre. Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Essa é uma companhia de profetas que tem aqui. Levanta bem alto as suas mãos. Deus está gerando você. E essa noite Deus está te transicionando para outro lugar. Eu quero abençoar essa igreja. Dizer que agora chegou o tempo, pastores. Chegou o tempo que vocês esperavam. Chegou o tempo onde aqui é um útero profético que vai ser desenvolvido cada vez mais. Eu sei que vocês focaram muito nos milagres, isso é importante, mas agora Deus vai trazer vocês com autoridade. A autoridade nas regiões celestiais, não apenas para essa cidade, mas para a nação. Dá um forte aplauso ao Senhor, queridos. Sou livre, não vou mais olhar atrás, volta mais, eu sou livre. Aleluia. Dê um abraço no seu irmão do teu lado. Glória a Deus. Incendeia. Agora é tempo de você incendiar essa cidade. Quero chamar aqui na frente os mais apaixonados, aqueles que querem. Posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem queimar por ti. Não posso viver sem o teu fogo, posso viver sem queimar por ti. Incendeia, incendeia. Sacode o teu irmão do teu lado aí. Você está dormindo, meu irmão? Sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória. Não posso viver sem queimar por ti. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória. Não posso viver sem queimar. Incendeia,
O som do leão da tribo de Judá são os passos do meu noivo vindo me buscar. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá, e ele vem rugindo a meu encontro. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. São os passos do meu noivo vindo me buscar. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória. Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele é e com poder e glória. Incendeia, incendeia, incendeia. E a igreja será arrebatada num piscar de olhos. E a igreja, mas a igreja será arrebatada. Declare mais alto agora. E aí? Será arrematada num piscar de olhos. Acontecerá. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Ele não é nenhuma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Aleluia! Deus vai enviar um anjo que vai fazer uma obra nessa nação. Abacuque capítulo 1, versículo 5. Que se Ele nos contar antecipadamente, a gente não vai acreditar, porque a obra do Senhor é poderosa, e nós vamos ser parte dessa grande vitória do Senhor. Dê um forte aplauso ao Senhor, queridos. Aleluia, pastor, obrigado. Pastora, pastor. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração.